Olá, turma, tudo bom? Veremos hoje, rapidamente, tópicos em análise de regressão. Parte 1. Nós veremos aqui como proceder uma análise de regressão completa em problemas de delineamento de experimento, aqui em específico, projetos fatoriais completos, com 2 níveis. Então, o que nós temos que saber? Quais são os cuidados? É o que nós veremos nesse momento. O exemplo que trabalharemos é o mesmo visto em aula. Temos aqui 2x. x1 prensa, x2 operador. Nível menos, um operador, nível mais, 2 operadores. Ou nível menos, uma prensa e 2 prensas. Lembra que no fatorial completo, a quantidade de ensaios é dado por 2, que é o número de níveis, elevado a k, que é o número de fatores. 2 elevado a 2, 4. Ou seja, com 4 corridas, já é suficiente para que nós possamos ter a quantidade de ensaios necessários para executar esse experimento, como é o caso aqui, ó. Basta 4 ensaios para ter todas as combinações desse experimento. Aqui seria uma prensa, um operador, 500 peças por hora. Também comentei com vocês alguns problemas que nós temos quando não se tem replicações. Por quê? O grau de liberdade para estimar o erro é dado por 2 vezes o número de replicações menos o tamanho original do experimento. Então, tem uma replicação vezes o tamanho do experimento, que é 4. Menos 4 dá 0. Então, nós temos aí 0 como grau de liberdade para estimar o erro. Nesse momento, nós não temos nem teste T e nem teste F. Bom, nesse slide, o que nós vamos ver? A réplica de 5 a 8 é a repetição do que está de 1 a 4, ou seja, a condição 5 é a mesma coisa da condição 1, ou seja, 2 réplicas. Neste caso, em específico, sobra 4 graus de liberdade para estimar o erro. Como eu sei disso? 2 réplicas vezes o tamanho do experimento original. 2 vezes 4 dá 8. Menos o tamanho original do meu experimento, que é 4. 8 menos 4 sobra 4. Então, para ganhar tempo, vamos aqui inicialmente para o Excel e depois para o software R, para justamente trabalhar com esse experimento. Vou aumentar aqui para ficar bem visível para vocês aí de casa. Esse é a nossa matriz. Lembra o seguinte, em experimentos, nós temos sempre que examinar as interações das variáveis regressoras. Interações de segundo ou grau superior. Nesse caso, como são 2 variáveis, é a interação de x1 com x2. E você faz no braço, x1 vezes x2. Tranquilo. E arrasta. Agora vamos aqui para dados, análise de dados, busca a opção de regressão, aqui está o nosso vetor y, é sempre uma única coluna, e o x, são o restante. Nível de confiança, você pode marcar resíduos e resíduos padronizados, que é interessante. Rodamos aqui. Primeira informação aqui, o mais importante. O R quadrado ajustado tem que ser maior ou igual a 0,7. O que significa esse valor aqui? Que 99,49% da variabilidade do nosso problema é explicado por esta função empírica com estes coeficientes.
Segunda coisa que você tem que examinar, o valor P. O valor P, que está associado a cada coeficiente, tem que ser menor ou igual a 5%. Qual é o H0? H0, ao nível de significância de 5%, os coeficientes não são significativos. Logo, como o valor P é menor do que 5%, refuta-se a H0. Outra coisa que você examina também são os resíduos. Aqui os resíduos. Como é que eu obtenho esses resíduos? Não é difícil, tá? Aqui já foi dado tanto o resíduo normal quanto o padrão. O resíduo padronizado nada mais é do que você calcular aqui, ó, o desvio padrão da amostra, do resíduo, e depois você normaliza cada valor dividido pelo todo. Você está normalizando em função do seu desvio padrão. Dá para vocês verem aqui com 5 casas decimais é a mesma coisa. E como que eu obtenho um resíduo? Vamos pegar aqui os coeficientes, Ctrl C, Ctrl V aqui. Esse aqui é o y real. Vou chamar de y real. Nós temos que calcular agora o y predito. O y predito, que vai ser igual a constante, trava ela, mais matriz.mult, primeiro ensaio de x, ponto e vírgula, multiplicado pelos nossos coeficientes lineares, perdão, angulares. Coeficientes angulares. F4 para travar, e agora você arrasta. Simples assim. E aí, como é que você obtém agora o resíduo, que eu vou chamar aqui de R? Igual o y real menos o y predito. Agora você sabe, quando você usa o Excel, o que significa isso aqui, ó. Vem daqui. Bom, em análise de resíduo, é importante verificar algumas coisinhas que nós veremos mais a fundo na parte 2, que é autocorrelação residual, variância constante, mas por agora vamos fazer todos os testes pelo R. Aqui basicamente nós usamos o Excel, o que se dá para fazer com o Excel. Então vamos aqui no R, estou aqui com o meu R já. Já alimentei as informações, o comando aqui é summary, sumarizar. Comando LM, você ativa o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários, Y, DOE, X1 mais X2 mais DOE, X1 vezes DOE, X2. Então nós temos aqui a fórmula, o resíduo, que eu já mostrei, os coeficientes, que são os mesmos do Excel, porque é o mesmo algoritmo dos mínimos quadrados ordinários, feito lá por Francis Galton, primo de Charles Darwin, em 1860, se não me engano. E o R quadrado ajustado. Bom, o que falta aqui? Falta examinar os resíduos. Então vamos chamar aqui de R. Vamos criar aqui um data frame chamado R, sinal de menor ou igual, depois menos, tudo juntinho. Residuals, que é a função. E você vem aqui e dá um Ctrl C aqui na função LM, para não escrever de novo. Pronto. Ele já a função resíduo vale R. Vamos construir um histograma do R. Então aqui nós temos um histograma dos nossos resíduos. O que nós queremos? Que o resíduo tenha variância constante e siga uma distribuição normal. Aparentemente, parece que está seguindo a normal, mas a gente não pode afirmar.
Vamos aqui, plot. Comando plot, ele gera um gráfico de dispersão. Setinha para cima, para voltar na função anterior. Ylab, que vamos dar nomes aos eixos, resíduos. Xlab, observações. Lembra que você tem que colocar tudo entre aspas. Beleza. Então eu quero saber se esses resíduos têm um comportamento aleatório. O que é interessante também é traçar uma reta aqui partindo de zero. Como é que você escreve isso? Segmentos, x0 vale 0, y0 vale 0, e aqui vamos colocar 10, por exemplo. Agora sim, nós temos o que nós queremos? Que o resíduo tenha variância 0 e que ele tenha um comportamento completamente aleatório. Aparentemente, é isso aqui que nós queremos. Vamos agora hierarquizar esses resíduos aqui. A função do que é norma. Então agora nós mudamos. Nós temos aqui o quartil teórico, as observações, que são os resíduos, e agora nós temos esse comportamento aqui. A gente espera que esse resíduo agora possa variar entre -2 e mais 2, e alguns valores acima de -3 e mais 3 também são permitidos. Para facilitar, o que é line? R, comando call, coloca aqui head, LWD, e colocar uma largura de 3. Então o que nós queremos? É que esse resíduo agora ele fique serpenteando essa reta. É isso que nós queremos. Bom, já é suficiente para falar que o resíduo tem um comportamento normal? Com tudo isso que eu mostrei? Ainda não. Vocês podem ver que isso aqui está muito parecido com o resíduo normalizado. Só que não é bem o resíduo normalizado que eu mostrei no Excel. Aqui tem um fator de correção. Bom, vamos aqui trabalhar com o teste de Shapiro. Shapiro teste. H0. O resíduo tem um comportamento seguindo uma distribuição normal. Perfeito. Como aqui o p-valor está muito acima de 0,05 ou 5%, aceitamos H0. Ah, mas eu estou acostumado a trabalhar com o teste de Anderson-Darling, por exemplo. O que você vai fazer? Vem aqui em pacotes, instalar NorTest. Vem aqui e manda instalar esse pacote. Já instalou? Você vem aqui agora em pacotes, escreva aqui NorTest e habilite. Ou você pode colocar o comando library NorTest. Ctrl L você limpa. AD é Anderson-Darling, .test. R. Então está aqui já o teste de Anderson-Darling para normalidade. Então os resíduos têm um comportamento seguindo uma distribuição normal. Maravilha. Outra coisa importante. Mostrei inicialmente no comando summary e a função ln, que deu isso aqui. Mas eu quero saber o intervalo de confiança para esses coeficientes da minha análise de regressão. O intercepto é o coeficiente linear e aqui nós temos os coeficientes angulares. O comando aqui é confint defull. Caso você queira, é só escrever a função novamente. Está aqui, já com o intervalo de confiança aqui, usando um nível de significância de 5%, 95%, na verdade, esse intervalo de confiança. Ou o nível de significância 5%. Ah, mas eu quero trabalhar agora com um intervalo de 90%. Setinha para cima, você volta na função anterior,
level. E aqui você escreve 0,9. Então aqui está o intervalo de confiança agora com 90%, aqui 95%. E por aí vai. É bem interessante esses comandos.